Boa noite, meu nome é Jorge Luiz Siqueira, sou filho da PIB, da Primeira Igreja Batista, sou goiano, nasci aqui em Goiânia, minha esposa está ali, a Cristina, não vou falar a idade dela, por questão de saber que eu estou preservando a minha saúde física, mas é uma senhora já com 3 filhos, nós temos 3 filhos, a Júlia, a mais velha, tem 19, se eu errar, não me corrija, por favor. O Gabriel tem 18, eu sempre erro o nome, a idade dos filhos, Thiago, não sei o que acontece. E a Sofia tem 16, vai fazer 17. E a gente esteve no campo missionário durante alguns anos e tem um ano que a gente já está de volta a Goiânia, fazendo essa volta da família e dos filhos, acompanhando os filhos para que eles se sintam à vontade aqui na cultura brasileira, porque eles viveram muitos anos fora do Brasil. Eu queria começar essa noite falando dessa foto. Talvez essa foto, ela não seja estranha para a gente, mesmo a gente morando no centro-oeste do país, onde não existe mar, porque essa foto é num lugar litorâneo. E eu queria chamar a atenção para o farol. O farol tem um motivo de existir. O farol cumpre uma função. E mesmo a gente não sendo litorâneo, a gente sabe qual é a função do farol. O farol tão somente existe para que avise as embarcações dos perigos em alto mar. O farol tem um alcance de mais de 40 quilômetros mar adentro, no período noturno. E o farol cumpre a sua função. Se a luz do farol se apagar, fatalmente, o farol não irá cumprir a sua função. Me lembro que quando eu estava no exército, há alguns anos atrás, para não dizer vários anos atrás, e eu tinha um sargento, a gente tinha o soldado, a gente tinha que tirar a guarda, Eu servi no batalhão da guarda presidencial em Brasília, a gente era responsável pela guarda do presidente. Então a gente tinha que tirar a guarda na casa do presidente. Naquela época, era o Fernando Collor de Mello, já quase que falei minha idade aí, hein? E a gente tirava a guarda na casa da Dinda. Ele muito pomposo, não quis mudar ali para o Planalto e tal, e ficou na casa da Dinda, a gente tirava guarda na casa dele. E eu me lembro até hoje das frases do sargento, assim que a gente desembarcava, do micro-ônibus dos soldados. O sargento, a gente ficava já em forma, de fora do micro-ônibus, preparado para assumir a guarda. Então a gente tinha turnos, Se não me engano, eram 3 em um turno. A gente dormia 2 horas e descansava, tirava a guarda 2 horas, e descansava 4 horas. Então você meio que dormia querendo acordar. E quando você ia para a guarda, às vezes, durante a madrugada, era um período muito cansativo. E eu me lembro da frase do nosso sargento até hoje. Ele dizia assim: soldado, quando vocês estiverem tirando guarda, não encosta. Porque se encostar, senta. Se sentar, deita. E se deitar, dorme. E se dormir, é cadeia. A frase do sargento, na verdade, resumindo, cumpra a sua função, cumpra a sua missão, cumpra o seu papel. Não tem sentido um soldado que não fique de guarda. Não tem sentido um soldado que não vigie. E é interessante que a gente vive hoje uma espécie de confusão dos papéis, confusão na missão. Se a gente olhar, por exemplo, para as nossas instituições, a gente olha para o poder legislativo, para o poder judiciário, há meio que uma confusão institucional. Eles não se entendem nos papéis de cada um, eles meio que avançam nos papéis do outro, e isso não é só inerente ao nosso poder de governo. A gente tem, por exemplo, a família. A gente já também não sabe mais qual é o papel da família, quem deve educar as nossas crianças sobre sexo, por exemplo. É a escola ou é a família? Nem a própria definição de família já não é bem entendida pela gente. Eu assisti num programa recentemente, eu vi um homem
vestido de mulher, casado com uma mulher vestido de homem, que educavam uma criança que não tinha sexo. Quando eu ouvi essa notícia, eu falei, não, para tudo que eu quero descer, deixa eu entender o que está acontecendo aqui. Como que se educa uma criança sem opção sexual? Não sei, sinceramente não sei, mas essa é a ambiência que a gente vive. A confusão institucional, a confusão de papel, a indefinição daquilo que é certo e daquilo que é errado. E a minha pergunta essa noite é a seguinte: qual é o papel da igreja na perspectiva de quem precisa, na perspectiva do necessitado? Qual é o nosso papel? Ora, se a família tem confusão, se o governo tem confusão, nós não podemos nos confundir. Porque nós somos faróis, nós ficamos de guarda, nós apontamos o caminho. E se nós perdemos a nossa função, vai ser farol desligado. Qual é o nosso papel? E hoje aqui a palavra não é individual para ninguém, mas é para a gente enquanto igreja. Qual é o papel da igreja? Qual é o papel da igreja na perspectiva do necessitado? E eu queria que a gente entendesse quem é necessitado aqui no contexto bíblico, porque a gente precisa de contextualizar. Hoje o necessitado, por causa da palavra, gera na gente algum tipo de sentimento. Quando a gente fala de necessitado, a gente pensa logo numa pessoa que tem necessidades materiais, que não tem onde morar, ou então que vive com muita dificuldade de morar, que não tem o que comer. Mas quando a Bíblia fala de necessitado, eu gosto muito de lembrar desse versículo aqui. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, de graça, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, versos 23 e 24. Porque todos pecaram e carecem. Se você abrir o seu dicionário, você vai ver que a palavra carente, ou quem carece, é sinônimo de necessitados nos tempos de hoje. Só que quando a gente percebe que o necessitado, ele não está necessariamente ligado com a falta de posses materiais, mas de quem necessita. Eu vendo uma entrevista do Michael Jackson, da vida dele, antes da morte dele, e eu fiquei assustado. Aquele homem morreu sem ninguém por perto. Ele morreu sem nenhum amigo por perto, cercado de dinheiro. Sabe por quê? Ele tinha aversão à amizade, porque todas as pessoas que se aproximavam dele era por interesse. Necessitado, carente de amor, carente de auxílio, carente de um norte, carente de um rumo. Gostaria que vocês abrissem as Bíblias de vocês no livro de Marcos. O papel da igreja na perspectiva do necessitado. E aqui nós vamos falar de uma pessoa que é necessitada em alguns aspectos. Qual é o papel da igreja na perspectiva do necessitado? Marcos 5, de 21 a 34. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Vai montando o cenário na sua cabeça. Tendo Jesus voltado de barco, ele atravessa para uma outra margem, e uma grande multidão se reuniu ao redor, enquanto ele estava na beira do mar. Aqui a gente tem Jesus, já numa fase gloriosa do seu ministério,
as pessoas já conheciam Jesus e as pessoas iam onde Jesus estava. Então, a multidão já esperava Jesus na outra margem. Monta esse cenário na sua cabeça. Então chegou um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, ou seja, uma pessoa privilegiada de posses, porque ele era alguém muito influente na sinagoga, um líder religioso. Vendo Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe implorou. A gente vê uma figura de um necessitado. Implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. E agora começa a acontecer uma coisa sensacional. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, vivendo sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele no meio da multidão e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu o seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que havia saído o poder dele. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Respondeu os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda se pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do sofrimento. Se a gente olhar para esse texto, a gente pode entender qual é a missão da igreja. Se a gente olhar para essa mulher, se a gente olhar para as atitudes de Jesus em frente a essa mulher, a gente pode ver qual é a nossa missão. Vamos para a primeira coisa que acontece nesse texto. A igreja é um lugar de reinserção social. A igreja é um lugar de reinserção social. Se a gente olhar, continua com sua Bíblia aberta aí, para o verso de número 25 a 28, nesse mesmo texto, estava ali uma certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma grande hemorragia. E ela padecia muito sob os cuidados de vários médicos. E gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Essa mulher tinha um monte de características para ser uma mulher não só necessitada, mas também uma mulher excluída. A mulher que sofre de fluxo sanguíneo, ela não poderia sair da sua casa pela lei levítica, Levíticos 15, 19. Mas a mulher, quando tiver fluxo de sangue, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação. E qualquer que tocar nela será considerado imundo até a tarde. Essa mulher tinha 12 anos, que estava presa na sua casa, sofrendo de fluxo sanguíneo, e ela não podia sair de sua casa. E a gente sabe, e a gente entende um pouco do contexto bíblico. Isso se avolumava mais pelo fato dela ser mulher. Eu convivi no mundo árabe, no Oriente Médio, com pessoas do Oriente Médio, e uma das coisas que é muito bem conduzida por eles é a relação entre homem e mulher. A mulher tem um espaço que é dela e o homem tem um espaço que é dele, e a mulher tem a responsabilidade de respeitar o espaço do homem a qualquer preço.
Por exemplo, uma mulher não toca na mão de um homem. Você não pega na mão de uma mulher. Uma mulher não olha diretamente para os seus olhos. Imagina essa mulher, 12 anos, sofrendo com uma doença e não podendo sair de casa. Mas olha que sensacional. Ela está em casa e alguém de repente entra no cômodo e diz assim: sabe aquele homem que as pessoas andam dizendo, Jesus, ele acabou de descer do barco, ele está na praia. E ela então resolve sair de 12 anos de clausura. Ela resolve sair de 12 anos de sofrimento e ir ao encontro de Jesus, porque ela sabia que encontrando com Jesus, alguma coisa diferente ia acontecer. A igreja tem a responsabilidade de reinserção social. A igreja é lugar de reinserção social. Jesus traz essa mulher de volta para o convívio da sociedade. Jesus pega o leproso, traz de volta para o convívio da sociedade. Lembra que eu falei para vocês que o necessitado aqui não quer dizer necessariamente de posses, mas alguém que necessita e carece da glória de Deus? A igreja tem a função de dar nova vida social para as pessoas. Nem que a gente não quisesse, com o simples fato de falar de Cristo, essa mudança seria produzida. O encarcerado volta a ser um homem de bem. O homem que espancava a mulher volta a ser um pai amoroso. A prostituta volta para o mercado de trabalho. O ladrão, o corrupto cheio de dinheiro, abandona a corrupção, porque tem um encontro com Jesus, e isso é reinserção social. Nós devolvemos para as pessoas o poder de conviver em sociedade. Isso a igreja deve fazer. E é interessante que o texto continua, e a gente vê uma outra segunda coisa acontecendo. A mulher só não saiu da sua casa. A mulher só não esqueceu dos entraves sociais que impediam ela de seguir Jesus. Ela vai andando em direção a Jesus. E a gente encontra a segunda missão da igreja aqui. O segundo papel da igreja. A igreja é um canal de cura emocional. Veja aí no mesmo capítulo de número 5, se você está com a sua Bíblia aberta ainda. Diz lá no verso 5, 29, no versículo 29. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu que o seu corpo estava livre do sofrimento. Não seria mais simples se a Bíblia só dissesse assim: ela foi curada. Mas ela não estava livre só da doença. Ela estava livre de tudo que envolvia a doença. Ela estava livre do sofrimento. Ela se livrou de um sofrimento que acompanhava ela. É interessante que o toque de Jesus pode fazer em nós. E é interessante que a igreja perceba isso. Que as pessoas que aqui estão necessitam de serem livres, não só de doenças físicas, mas de doenças emocionais. Nós não podemos ser pedra de tropeço para aquelas pessoas que buscam cura em sua vida como um todo. Nós precisamos de ser porto seguro para essas pessoas. Jesus não cura só a doença. Jesus também cura a sua alma. Jesus cura as suas emoções. O desesperançado passa a ter esperança. O acometido de sofrimento passa a viver com paz, ainda que seja acometido por doenças. Diz um conto que em uma era glacial, com muito frio,
todas as criaturas foram exterminadas da face da terra. O gelo tomou conta de toda a terra nessa era glacial. Só sobreviveram uma comunidade de porco-espinho. Mas o frio se intensificava e fatalmente eles também seriam extintos. Mas eles perceberam que quando eles se ajuntavam e eles ficavam um perto dos outros, eles se aqueciam, porque o corpo de um aquecia o corpo do outro. E eles perceberam que essa seria uma boa estratégia para escapar da extinção da raça deles, dos porcos espinhos, através da ajuda de um do outro. Só que à medida que eles se achegavam, que eles se encostavam, o espinho do corpo de um machucava o corpo do outro. E eles começavam a perceber também que mesmo passando frio, eles se machucavam muito, porque um muito perto do outro, com o espinho, furava o outro, e eles resolveram se afastar, e a raça de porcos espinhos também foi extinta. Não existe ninguém que seja uma ilha. Nós precisamos de entender as necessidades dos nossos irmãos. Nós precisamos de entender as necessidades de cada pessoa que entra por aquela porta. Nós precisamos de entender as necessidades das pessoas que estão à nossa volta. Porque nós somos a face de Jesus. Porque nós somos representantes de Jesus. E juntos nós temos a responsabilidade de trazer reinserção social, de ser um canal de cura emocional. E por último, a igreja é local de libertação espiritual. Vocês percebem que até aqui a gente caminhou com um monte de gente? Vocês percebem que reinserção social, qualquer ONG bem administrada aí consegue fazer? Vocês perceberam que canal de cura emocional, qualquer psicólogo bem preparado consegue proporcionar? Mas aqui é onde separa os homens dos meninos, ou onde separam as meninas das mulheres. A igreja é o local de libertação espiritual. Ninguém na terra pode fazer isso. Só você, só eu, só nós, só a igreja de Cristo. Ninguém consegue trazer libertação espiritual. A ONU nos campos de refugiados fazem projetos fantásticos. Mas quando o missionário chega com um projeto qualquer que seja, ele consegue restabelecer para o refugiado que sofre as amarguras da vida. Vocês não têm ideia o que passa uma família refugiada. Vocês são super privilegiados de estarem sentados em um local confortável, escutando a palavra de Deus. Pessoas destroçadas pela guerra, sem os entes familiares, mulheres vendidas para serem prostitutas, escravas sexuais, filhos e filhas mortas em frente de pai. A ONU consegue dar pão. A ONU consegue ensinar a ler e escrever. Mas só a igreja de Cristo consegue trazer cura espiritual. E a nossa responsabilidade é de proporcionar cura espiritual. No mesmo texto, no capítulo 5, do verso 30 a 34. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou o meu manto? Respondeu os seus discípulos: vês a multidão? Ele, no meio da multidão, ele percebeu que alguém toca ele de uma forma diferente. Alguém percebe Jesus de uma forma diferente. Alguém está tocado pela presença de Jesus e aquela mulher. Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo
do que tinha acontecido, aproximou-se, prostrando-se aos pés de Jesus, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. E essa mulher então recebe a cura espiritual vindo diretamente de Jesus. Eu queria te desafiar para que você entendesse a dimensão da nossa responsabilidade como igreja. Eu queria que você entendesse o tamanho da sua responsabilidade individualmente, na vida do seu vizinho, na vida dos seus colegas de trabalho. Pessoas que não carecem e não sofrem só fisicamente e emocionalmente, mas têm uma necessidade e uma carência espiritual. Não se furte da sua responsabilidade de anunciar o Evangelho e de ser farol na vida dessas pessoas. Não se furte da sua responsabilidade quanto igreja e não se furte da sua responsabilidade individualmente. Queria chamar o pessoal da música aqui com a gente. Queria que a gente cantasse aquela música, Como um Farol que Brilha à Noite. Não sei se tem aí, se a gente tem ela na transparência. Você que está em casa, exalte o nome do nosso Senhor Jesus, louve a Deus. Daqui a pouco a gente vai estar junto de novo enquanto igreja. Que Deus fale ao nosso coração. Como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como trigo no deserto, como pedra que acerta o alto. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer canta, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, Senhor. Feche os olhos, aí onde você está, fale com Deus. Eu não sei se você se encontra de alguma forma sofrendo por algumas questões. Eu não sei como anda a sua saúde, se você precisa de alguma forma de ser tocado por Jesus.
Eu não sei como anda a sua vida espiritual, mas eu tenho a certeza de uma coisa: o Evangelho pode curar todas as áreas da sua vida. O Evangelho é completo para nós. O Evangelho é inteiro para nós. Eu queria que você depositasse todas as suas carências, todas as suas necessidades. Eu queria que você colocasse tudo no altar de Deus, para que Jesus tocasse e para que você entendesse o quanto Jesus cuida de você, o quanto isso é presente nas nossas vidas. Coloca todas as suas necessidades e as suas carências no altar de Jesus, porque Ele está cuidando e Ele vai cuidar. Como um farol? Farol que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, fecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Desafia a minha vida. Amém? Graças a Deus que nós fazemos parte dessa igreja, hein? Graças a Deus.